Bom dia a todos. Hoje temos que fazer uma pequena mudança de planos, porque o nosso convidado para o programa 4, infelizmente, teve um imprevisto e não pôde estar presente. Então vamos aproveitar esta oportunidade para falar um bocado mais dos nossos planos do Ciência em Português. Como já foi dito, nós queremos falar com cientistas da lusofonia que têm trabalho que impacta os seus campos de estudo, a nível mundial. Naturalmente, por ser físico, vamos falar um bocado mais com físicos e com matemáticos e de áreas mais adjacentes à física e à matemática, mas pretendemos falar com cientistas da lusofonia de todos os campos do saber. E falando um bocado mais sobre a matemática e talvez dando corpo ao que nós vamos falar no futuro, só dar aqui algumas ideias essenciais. Isto vai ser uma espécie de resumo muito esquemático da evolução das ideias em física, mas é para percebermos o que vem aí para a frente. A física, como nós conhecemos hoje em dia, podemos, um bocado de forma artificial, dar o seu início, como na Grécia Antiga, a ciência aristotélica, que separava essencialmente o mundo em duas áreas. Tínhamos a região supralunar, a região que ficava acima da esfera da Lua, e a região que ficava abaixo da esfera da Lua. E porquê a esfera da Lua? Já vamos falar sobre isso a seguir. Vamos começar com o que está abaixo da esfera da Lua. Abaixo da esfera da Lua temos o nosso mundo, que é o mundo da corrupção, da mudança, de coisas que não são permanentes. E aqui nós temos quatro esferas. São a esfera terrestre, a esfera da água, a esfera do ar e a esfera do fogo. E é assim que, que o mundo era organizado por estes quatro elementos. No contexto da ciência aristotélica, acreditava-se que toda a matéria era composta por estes quatro elementos quando estávamos abaixo da esfera da Lua. E como foi dito, esta era a esfera da mudança e da corrupção. Acima, e porque de acordo com as observações a olho nu, parecia que tudo era eterno, tínhamos a esfera supralunar, onde tínhamos uma quinta, um quinto estado da matéria, que era o éter, e este éter compunha os planetas e as estrelas, e aqui nós tínhamos o mundo da perfeição, da eternidade. E por ser o mundo da perfeição e da eternidade, acreditava-se que os planetas, e as estrelas se deslocavam, descrevendo círculos no cosmos. Depois, com as observações, percebeu-se que não podiam ser só círculos, mas sim composição de círculos, mas isto falaremos depois com os especialistas que nos vão explicar muito melhor isto. E tínhamos estes dois mundos. Tínhamos ciências, pressupostos, atitudes completamente diferentes para o mundo supralunar e o mundo sublunar. Enquanto que, só para dar um exemplo, no mundo supralunar o movimento era contínuo, imutável e não precisava de uma razão de ser, ou tinha tido uma razão de ser no início e a partir daí já não era mais preciso. No mundo sublunar, sempre que o movimento não era um movimento natural, e o movimento natural era em linha reta, e era aquele movimento que as coisas faziam para se deslocar à esfera à qual pertenciam, nós tínhamos os chamados movimentos violentos. E o movimento violento precisava sempre de algo para explicar. É por isso que nós temos conceitos como o horror ao vácuo. Novamente, quando falamos com o especialista, ele vai nos dizer melhor o que é isto. Mas o horror ao vácuo era a explicação que se utilizava na altura para se entender como é que as pedras continuavam a mover pelo ar após terem sido largadas pela mão que as tinha lançado. Então a história vai evoluindo, e aqui vamos nos concentrar mais no mundo ocidental. Houve muitas contribuições da ciência árabe, da ciência persa, contribuições até da ciência mais de regiões asiáticas como a China. E nessas regiões, a própria ciência se desenvolveu de forma independente, a ciência no mundo ocidental. Não vamos nos focar mais aqui. Então, depois chegamos à Europa. Na Europa temos Galileu, temos Huygens, temos Kepler e temos Descartes, que fazem aquelas primeiras grandes mudanças e atualizações do saber. Mas a grande figura, sem qualquer dúvida, era Newton. Propôs uma nova ciência, organizou o mundo, propôs a lei da gravitação universal e, juntamente com as suas leis da mecânica, foi capaz de descrever
quase tudo o que estava à nossa volta com bastante rigor. Isto teve muito sucesso, inspirou as pessoas a fazer coisas semelhantes a outros campos. Nasce a termodinâmica, nasce a física estatística, nasce o eletromagnetismo e depois, às portas do século XX, temos outra vez uma grande revolução na física que se revela em dois aspectos. Primeiro, a mecânica quântica e o segundo, a relatividade. Albert Einstein é uma figura que esteve ligada às duas. Vamos começar pela mecânica quântica. O primeiro passo foi dado por Planck, quando ele propôs um artifício ou um mecanismo matemático para explicar o porquê da radiação do corpo negro. E em programas futuros vamos perceber o que é a radiação do corpo negro e porque é que isso é que era um problema. Mas depois, Einstein, em 1905, para além deste truque matemático, propõe que, de facto, a luz, a radiação eletromagnética, precisava se mover como se fosse um corpúsculo para explicar certos fenómenos da física. E, para além disso, ele também, em 1905, escreve um artigo sobre a relatividade restrita. É um artigo que vem de uma tradição, independentemente de Einstein estar consciente ou não dessa tradição, mas vem. Existiam problemas, que vinham da teoria e da experiência. Basicamente, de acordo com a teoria da mecânica de Newton, o movimento era relativo e as velocidades eram relativas, e existia um espaço absoluto. Quando olhávamos para as equações de Maxwell, conseguíamos calcular a velocidade da luz, mas a pergunta que se tinha que se fazer é a velocidade da luz relativamente a quê? Porque aquilo era um valor fixo. Foi construído o conceito de éter e dizia-se que a velocidade da luz tinha aquele valor fixo para o éter, mas todos os outros referenciais tinham que ter um valor diferente, e fizeram-se experiências para se medir essas diferenças da velocidade da luz. Todas as experiências tiveram um resultado nulo, ou seja, a velocidade da luz era sempre constante, e foi tentando se explicar o porquê daquele resultado de várias maneiras. Há uma tradição muito grande, temos Larmor, temos Fitzgerald, temos Lorentz, temos outros nomes que agora não me estou a lembrar. Temos um grande nome da física e da matemática, que é o Poincaré, que também chega a quase todas as conclusões que Einstein chega, mas é Einstein que dá uma nova interpretação física e deduz todas aquelas equações de acordo com aquela interpretação física de uma forma natural. Isto depois vai crescendo, a relatividade restrita dá origem à relatividade geral, quando Einstein generaliza e inclui a gravidade, e da mecânica quântica também dá origem a vários campos da física moderna, a teoria quântica de campo, física da matéria condensada, a física do estado sólido, física de muitos corpos e muitas outras. E a nossa ideia ao longo do programa é falar da evolução das ideias em física, para nós percebermos onde é que estamos e perceber muito bem quais é que são as nossas assunções e os nossos pressupostos e de que forma é que isto afeta as previsões e as interpretações que nós fazemos, mas ao mesmo tempo também dar uma visão muito geral. E quando eu digo muito geral, é porque pretendemos falar com vários especialistas de todos estes campos da física: hidrodinâmica, mecânica de fluidos, física da matéria condensada, física do estado sólido, e depois também falar de áreas que são mais comumente faladas quando estamos a falar da divulgação da física. Áreas como a cosmologia, a astronomia e a astrofísica, quando estamos a falar do muito grande, e áreas como física de partículas, que está relacionada com a teoria quântica de campos, e a unificação até destas duas áreas, que é astropartículas, mas também queremos falar de tudo o que está pelo meio, porque achamos importante, que isto é importante para a divulgação da cultura científica, e queremos fazer o nosso papel, e queremos fazer o nosso papel na lusofonia. Então fiquem por aqui, vão ouvindo o programa, podem também dar sugestões de temas e conteúdos que nós podemos abordar, podem dar sugestões de pessoas com quem nós podemos falar, e nós com o tempo vamos sempre tentar falar com todas essas pessoas e divulgar o que de bom se faz na ciência em português.